Nós somos o grupo 1, composto por Bianca Borsato, Caroline Bittencourt e Raíssa Bisotti. Nós vamos falar sobre a fratura por estresse. A primeira descrição sobre a fratura por estresse foi feita em 1855, na Prússia, e foi denominada como fratura de marcha, já que ocorria com grande frequência em soldados. Essa lesão ela é definida pela Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia como fratura causada pelo excesso de movimentos repetitivos. E assim como muitas outras lesões, a fratura por estresse pode ser originada sem que haja um trauma agudo, como um fator precursor. Ela ocorre em uma região limitada e resulta em uma fadiga localizada. É uma lesão muito comum, decorrente de um conjunto de microfraturas que, quando não tratadas, evoluem para uma fratura completa no osso acometido. Ela ocorre com grande frequência em atletas, porque está intimamente ligado, né, esse movimento repetitivo está muito ligado ao dia a dia deles. Essa patologia, ela depende de uma série de características para ser classificada como baixo ou alto risco. Dentre elas, a localização óssea da fratura, as características obtidas pelos exames de imagem, que vão ser citados mais à frente, e principalmente o prognóstico de consolidação. Mas também a gente pode citar a classificação que é feita através da ressonância magnética, que divide a fratura em 4 estágios, para conseguir determinar melhor o tempo de recuperação e repouso do atleta, para ter uma recuperação completa. Então, uma das principais características da fratura por estresse é que ela é multifatorial. Então, aqui a gente listou algumas causas, não foram todas, porque são muitas, mas a gente selecionou algumas para comentar aqui. A primeira foi a carga de treinamento inadequada, e ela geralmente anda junto com o movimento, com a repetição de movimento. Isso porque quando uma pessoa treina, ela geralmente faz ali X repetições de determinado exercício com uma carga Y. Então, se essa carga for mais do que o corpo da pessoa pode suportar, ela vai acabar lesando o osso e fazendo essas microlesões, que são características da fratura por estresse. Mas aqui, a gente não está falando de uma carga absurdamente alta a ponto de causar um trauma agudo. Ela é uma carga leve o suficiente para a pessoa não perceber que está sofrendo essas microlesões, mas ela é alta o suficiente para causar um certo prejuízo na saúde óssea dessa pessoa. E essas duas causas andam ainda em conjunto com uma terceira, que é o tempo inadequado de descanso entre treino e outro. Então, assim, imagina uma pessoa que treina aí 7 dias por semana, fazendo as mesmas repetições dos mesmos exercícios, com uma carga além do que o corpo dela pode suportar. Então, se ela tiver uma fratura pequenininha, ela vai martelar ali em cima dessa fratura e vai acabar gerando um trauma ainda maior. Então, são tantas as causas de fratura por estresse que só nesse primeiro eu já consegui englobar 3, que é a carga de treinamento inadequada, a repetição de movimentos e o intervalo, o tempo de repouso inadequado entre um treino e outro. E essas 3 juntas são a principal causa de fratura por estresse em atletas. No segundo tópico, a gente tem o excesso de peso corporal.
esse peso está relacionado à gordura, ao excesso de tecido adiposo no corpo do indivíduo. Isso porque se uma pessoa que está acima do peso, ela resolve fazer uma atividade física que gera um certo tipo de impacto no corpo dela, se ela não for bem orientada, se ela não for bem acompanhada, ela pode acabar se lesionando. Porque justamente os músculos, os ligamentos e as articulações dela não vão estar preparadas para receber o choque causado pelo impacto dessa atividade. Pode passar. Um outro tópico também é a deficiência nutricional, e ele está intimamente relacionado com os próximos dois tópicos, que são os problemas hormonais e a deficiência de vitamina D. Mas falando especificamente da deficiência nutricional, ela acontece muito em atletas que vão usar da perda de peso para conseguir uma melhora na performance. O problema é que se essa perda de peso não tiver a devida orientação de um profissional, ela pode ser decorrente de uma dieta muito restritiva. Então, a pessoa não vai ingerir a quantidade de nutrientes, até de calorias que ela precisa. Então, uma dieta inadequada acaba resultando ali numa deficiência nutricional, principalmente do cálcio, que é muito importante na formação dos ossos. E um osso com pouco cálcio é um osso que vai ter menos massa, então ele vai ser mais frágil e mais propenso a sofrer essas microlesões. É importante também falar que uma dieta inadequada pode causar problemas alterações menstruais nas mulheres devido à baixa de estrogênio, levando até a menorreia, o que já puxa um gancho para o próximo tópico, que seriam os problemas hormonais. Isso porque a diminuição do estrogênio nas mulheres e da testosterona no homem vai levar a uma menor densidade óssea, uma vez que os baixos níveis desses hormônios acabam estimulando excessivamente a atividade dos osteoclastos, que são as células de reabsorção óssea. Então, quanto maior for essa reabsorção do osso, menor vai ser a densidade dele. Voltando mais uma vez ao ponto de que vai ser um osso mais fraco, um osso mais frágil e mais propenso a sofrer as lesões. A gente fez uma observação sobre a tríade da mulher atleta, que inclusive foi um tema que já deram palestra aqui na Liga. Muitos estudos falam que a tríade da mulher atleta pode ser considerado um fator de risco para desenvolver a fratura por estresse, justamente porque ela é composta por outros três fatores de risco, que são a dieta inadequada, alteração de ciclo menstrual e uma menor densidade óssea. Então, se os três isoladamente já são fatores de risco, os três juntos são um fator de risco muito significante. E é por isso que alguns estudos, falam que simplesmente ser do sexo feminino já pode ser considerado um fator de risco para desenvolver fratura por estresse. Pode passar também. Então, aqui tem mais um tópico também relacionado à deficiência nutricional, mas dessa vez é mais específico da vitamina D. Isso porque a vitamina D, ela está muito ligada à absorção de cálcio pelo organismo. Então, se a pessoa tem um baixo nível de vitamina D, consequentemente a absorção de cálcio, perdão, pelo organismo vai ser mais baixa e vai voltar mais uma vez ao fato de que um osso com menos cálcio, ele vai ter menos massa e vai ser mais frágil e mais propenso a sofrer lesão. Eu sei que parece redundante, mas é porque são três vias diferentes que acabam levando ao mesmo problema, que seria uma menor densidade óssea. E aqui, para finalizar, a gente tem os desequilíbrios musculares e posturais. E esse tópico está muito relacionado à realização do movimento do exercício em si. Então, se a pessoa realiza um certo exercício com uma postura inadequada, ela vai acabar sobrecarregando lugares que não deveriam ser sobrecarregados, não deveriam receber esses impactos. E por causa disso, eles não estão preparados para receber esses impactos. Então, os músculos, a articulação, os ligamentos e o osso em si não está preparado para receber essa quantidade de impacto. Então, pode acabar se lesionando. E falando, para finalizar aqui nas causas sobre desalinhamento articular, anda meio que junto com os desequilíbrios musculares e posturais,
mas é mais específico porque a pessoa já nasce com esse desalinhamento. Então, não é uma, uma negligência, um erro na hora de fazer o exercício, é porque a pessoa já tem esse desalinhamento e por isso acaba sobrecarregando as estruturas inadequadas, que não estão preparadas para receber isso. Um exemplo muito comum que pode acontecer é com o joelho, quando a pessoa pode apresentar, por exemplo, geno varo ou geno valgo. Em relação às queixas mais frequentes da fratura por estresse, uma das principais vai ser a dor, que é caracterizada por ter um início mais tardio e ela tem uma piora com atividade física ou esforço, e uma melhora com repouso. E geralmente é acentuada com a palpação ao local acometido, e na maioria das vezes o paciente vai se queixar de queda de rendimento e de queda, né, nas atividades funcionais. Isso devido a um incômodo causado pela fratura. Para realizar o diagnóstico desse quadro, geralmente se realiza exames de imagem. Dentre eles, podemos citar a ressonância magnética, que ela tem uma alta capacidade, né, em distinguir as lesões de outros tipos, como, por exemplo, de tumores, traumatismos em tecidos mole. E devido a essa grande importância, ela é considerada o padrão ouro. Tem também a tomografia computadorizada, a cintilografia óssea, que ela tem uma alta sensibilidade. Ela tem uma alta sensibilidade na fase inicial, porque quando há o remodelamento ósseo, ela já consegue detectar. Então, dentro dos primeiros 7 a 14 dias, ela já vai conseguir constatar. Já no caso da radiografia, por mais que ela seja um exame assim, de fácil acesso e baixo custo, ela não é tão indicada assim na fase inicial, porque para ser evidenciado os sinais típicos de fratura, eles só vão aparecer depois de 3 semanas. Então, para sinais iniciais, ela não é indicada. Já a densitometria óssea, ela vai medir a densidade mineral óssea, que é o que vai dizer se for por perca óssea ou não a fratura. O tratamento, ele vai variar, né, dependendo com o risco. Nos casos de baixo risco, geralmente vai ser tratado com repouso, imobilização e uso de muletas. E tratamento fisioterapêutico. Já nos casos mais graves, vai ser tratado com repouso absoluto, imobilização completa, e em casos mais graves, vai ser preciso optar por procedimentos cirúrgicos para fixação. E além disso, após passar a fase aguda e de dor, iniciar com os procedimentos fisioterapêuticos. E vale ressaltar que
os tratamentos regenerativos no tratamento da fratura por estresse são fundamentais para o tratamento. Aí a gente colocou essa figura aí, que é uma sessão de laser terapia, que, como eu citei, que é fundamental no tratamento da fratura por estresse, só mesmo para ilustrar um dos tratamentos regenerativos. Bom, agora que já vimos, né, as principais causas que podem levar à fratura por estresse, é imprescindível listar as formas de preveni-la, né? Primeiramente, é necessário treinar com uma carga adequada para a capacidade de cada indivíduo, além de fazer exercícios voltados para melhora postural, que também podem ser potencializados com a prática, com uma prática relacionada à ativação do tônus e da força muscular corpórea. Claro que com o acompanhamento de um profissional especializado nessa área. Também é muito importante termos um acompanhamento nutricional, onde teremos uma dieta balanceada, correta e individualizada para cada indivíduo de acordo com o treino e com o gasto calórico, tendo assim uma ingesta adequada de cálcio e vitaminas necessárias de acordo com o que aquele organismo necessita. A gente não pode esquecer do descanso, né? É muito importante ter a oscilação de áreas que vão ser ativadas de acordo com os dias de cada treino. E também é muito importante respeitar a recuperação do músculo entre um treino e outro. Só que esses treinos, eles devem ser acompanhados por um educador físico, a fim de prevenir uma possíveis impactos sequenciais que poderiam, assim, levar uma fratura por estresse. Por fim, mas não menos importante, é necessário manter sempre em dia os exames de controle para prevenir essas interferências nesse aspecto. Essas são nossas referências bibliográficas. Obrigada e boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente saiba responder ou mais alguma colocação que a gente não tenha falado aqui, fiquem à vontade.